Cozinhando Saberes. Um livro que literalmente foi a primeira surpresa literária de 2025. Galera, esse livro, eu sinceramente, eu não tava dando nada por ele, eu vou ser muito sincera. Porque esse livro é um livro que divide muitas opiniões no mundo literário, né, na internet, mas que literalmente foi um livro que me surpreendeu muito positivamente. E sem mais enrolação, simbora embarcar nessa aventura literária? Mas antes disso, eu gostaria de pedir, gente, que se inscrevam no canal se você gosta de vídeos como esse, se você gosta de literatura, se você gosta de conversar sobre livros com amigos. Então compartilhe esse vídeo com eles, clique em gostei, ativa o sininho das notificações e simbora para mais uma dica de leitura. Galera, eu estou falando nada mais nada menos do livro A Mecânica do Amor. Sim, gente, A Mecânica do Amor, da Alexine Farrell Fomut, também muito conhecida como Olivia Blake, que escreveu A Sociedade de Atlas. Qual não foi a minha surpresa também? O livro já começou com uma surpresa. Descobri que ela usava o codinome Olivia Blake, que é da Sociedade de Atlas. Mas a grande questão aqui é a mecânica do amor. E por que eu me surpreendi positivamente? Porque muita gente falava, digamos assim, que as pessoas falavam um pouquinho mal da leitura e acabou que eu criei muita resistência em começar a ler esse livro. Principalmente por dizerem que era um livro muito adolescente, né? Nada contra a livros assim, livros de romance, assim, muito água com açúcar. Eu não tenho nada contra a esse estilo de livro, né? Inclusive, eu muitas vezes já li e leio ainda, hoje com menos frequência. Eu acredito também que isso vai de acordo também com o contexto que a gente está vivendo no momento. No caso, isso é muito subjetivo, né? Isso é muito relativo, isso vai de pessoa para pessoa, da maturidade que você está vivendo, né? Por ser um livro muito adolescente, eu já não sou uma adolescente. Mas, gente, eu achei muito interessante porque eu peguei esse livro não como um livro de romance, mas um livro que traz questões muito para além de um romance, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, que também é uma crítica, porque assim, os primeiros 5 capítulos foram muito arrastados para mim. Então eu pensei em desistir nos primeiros 5 capítulos, só que do 5º capítulo em diante, o livro começa a ganhar um colorido, digamos assim, um colorido muito, muito maior, entendeu? Então, esse livro ele vai contar a história da Belle e do Theo. Então a gente já vê que é um casal de adolescentes que está vivendo uma típica fase, eu não vou dizer típica porque a gente não pode generalizar as coisas, mas o que eu achei legal nesse livro é que a autora, ela não pegou esse livro e transformou em um estereótipo de adolescência, sabe? Tipo assim, que os adolescentes são extremamente problemáticos, que os adolescentes têm que fazer tudo, né? Ter uma vida cheia de conflitos e conturbações. Não que esse livro ele não traga isso, porque ele traz. Só que eu acho que esse livro traz de uma forma mais realista essas questões, né? E muitas outras, como por exemplo o machismo. Mas dando continuidade, o livro ele vai contar a história do Theo e da Belle, que são 2 adolescentes ali na iminência de terminar o ensino médio, então eles estão no último ano do ensino médio. A Belle principalmente vem passando por mudanças muito drásticas na sua vida e que aconteceram em um período muito curto de tempo. Já adianto que uma dessas mudanças foi a separação dos pais dela, então ela teve que se mudar. Então houve aí a quebra, né, da rotina e da família que ela tinha antes. Ela tem além dela, tem mais 2 irmãos.
ambos tentam lidar com esse divórcio dos pais de alguma maneira. O Luke, ele acabou indo morar com o pai, que é um dos irmãos dela, desistiu da faculdade. O outro irmão, o Gabe, esse nunca apareceu no livro, apenas nas falas da Belle, né? E ele está fazendo faculdade, né? E acabou se distanciando dos pais e da própria Belle para viver nesse mundo mais acadêmico, talvez como uma forma de lidar melhor com essa situação. E cada um tenta encontrar de alguma forma. E a maneira que a Belle encontrou foi no clube de robótica. Isso foi outra coisa que eu achei legal no livro, foi essa questão de trazer um pouquinho da física, apesar de que de uma forma, né, bem mais superficial, mas acabou sendo muito mais dinâmica, né, que é a questão dos robôs. Então, quando eu digo que eu não peguei esse livro numa pegada de romance, eu não tô brincando, gente. Eu vi muitas outras coisas interessantes que a gente poderia focar para além, né? Então, assim, a Belle, ela começa esse livro extremamente perdida, né? Então, ela tem essa quebra da rotina, porque ela acaba mudando de casa, mudando de escola, né? Ela sai de uma escola que ela estudava anteriormente para uma outra escola de um nível muito mais avançado, uma escola extremamente elitizada, porque a grande verdade é essa. A Belle, ela é uma menina que é de classe média comparada a seus colegas de turma, porque são extremamente ricos, extremamente privilegiados. Isso a gente pode ver. Então, isso é um outro ponto, e outro ponto interessante que o livro ele vai trazer, são essas questões de desigualdade social. Porque a gente percebe que o Theo, que a gente vai falar um pouquinho mais dele agora, ele é extremamente rico. Então, ele tem muito dinheiro. E, consequentemente, como ele tem muito dinheiro, ele basicamente tem tudo o que ele quer. Então, ele tem tudo nas suas mãos. Ele é filho único, ele tem uma mansão gigante, digna de filmes, e praticamente tem um futuro inteiro projetado para que ele simplesmente viva como e quando ele bem quiser. Já a Belle não. A Belle, ela não sabe se ela quer fazer faculdade. A Belle, ela não sabe se vai conseguir fazer faculdade, porque ela não sabe se os recursos econômicos que os pais dela têm vão permitir isso, porque a gente sabe que tudo nos Estados Unidos é privatizado. Então, a gente sabe que tudo é privatizado. Então, a gente vai encontrar a Belle extremamente perdida, né? Porque ela não sabe exatamente o que quer, ela está em outra escola. E a gente vai começar com a Belle perdida, porque ela não lembrava que tinha um projeto de uma catapulta para entregar. E a Belle, ela estava em uma turma de física comum, né? Não era uma turma avançada. E ela acabou improvisando uma catapulta, né? E a professora, né, viu o quanto ela estava desesperada, né? E improvisou literalmente essa catapulta com tampa de garrafa, né? Com garrafas de refrigerante que ela acabou pegando da cesta de lixo e várias outras coisinhas que ela achou. E ela fez essa catapulta, né, de improviso. E a professora, apesar de ter visto a maneira improvisada que ela construiu, ela viu uma grande criatividade e uma habilidade que a Belle tinha de ser uma pessoa que tinha aptidão para mecânica, né? Então, essa professora, que na minha opinião é uma das personagens favoritas que eu tenho do livro, e uma pessoa que super incentivou a Belle e que traz também essa perspectiva feminista que eu acho muito interessante, ela incentivou a Belle ela praticamente obrigou ela a se inscrever no processo seletivo da turma de robótica, que, queridos, majoritariamente
é composta por homens, inclusive o professor de física avançada, que é o Mac. É exatamente isso, Mac, do MacBook da Apple. Então, tanto que tem até trocadilhos no livro sobre isso. E, de cara, quando a Belle entrou, só tinham na equipe 2 mulheres. Na equipe, que é a Nilan, que era quem realmente estava dentro da equipe, e eu não diria nem que tinham 2 mulheres na equipe, porque a Laura, ela fazia mais, assim, questões de organização. E coisas administrativas, assim, da equipe, como a divulgação da equipe de robótica e tal. E aí, acontecia que a única mulher que realmente estava nessa produção, né, ali dentro mesmo da construção da equipe dos robôs, né, da robótica na escola, era a Nilan. E aí a Belle chega para esse processo seletivo e o Theo, que é o líder da equipe, o Theo Luna, simplesmente gostou da Belle, né? Ele gostou da Belle, gostou do desenho que ela fez. Ela não usou nem os programas que eles estavam utilizando, porque eles usam softwares, né, para fazer simulações, né, dos robôs funcionando, da mecânica dos robôs, enfim, usam esses programas, e a Belle não sabia. Porém, ele gostou da maneira que ela desenhou a simulação, né? Eu não me lembro exatamente o que era para simular alguma coisa com um ovo ou algo assim. Mas o Theo simplesmente passou por cima de todo mundo da equipe e escolheu a Belle. Qual é a grande questão nessa qual é o ponto que eu gostaria de trazer, né? É que o Theo, pra mim, ele não foi um personagem que eu gostei, né? Foi um personagem muito, muito pelo contrário. E é até um alerta que eu faço, assim, porque, inclusive, eu acho que a autora trouxe, porque, assim, o Theo, extremamente autoritário, passa por cima da opinião de todos do grupo, e ele simplesmente viu a beleza da Belle, sabe? E isso a gente vai vendo ao longo do livro, que muitas vezes ele está ali com a Belle como ele tá ali com a Belle para muitas vezes moldar. Então vejam os mecanismos, muitas vezes os mecanismos patriarcais e culturais que a gente ainda vive. Porque quando a gente vai pegar o livro para ler, a gente percebe que ele tem a Belle, ele tem a Belle como uma pessoa que ele pudesse moldar aquilo que ele gosta. E isso a gente vê claramente quando ele convence ela a tentar fazer a mesma faculdade que ele. Ele fala que é simplesmente pelo potencial que ela tem e tal, mas a gente sabe que muitas vezes porque isso é cômodo para ele, isso é muito mais cômodo para ele do que aceitar que ela não quisesse fazer faculdade ou coisas diferentes do que ele queria. Mas, dando continuidade, o Theo, extremamente autoritário, passou por cima de todos os membros do grupo e bateu no martelo. E bateu o martelo e trouxe a Belle para a equipe. Aí você pode até falar assim, então você está dizendo que ele não deveria ter aceitado a Belle? A questão não é essa. A questão é que as coisas deveriam ser resolvidas democraticamente. O que para o Theo, a gente vai ver ao longo do livro, isso não é uma das prioridades dele. Mas a gente começa a perceber que a Belle começa a se esforçar para conquistar o seu lugar. E desde o princípio, a Nilan, que no começo foi uma personagem que eu simplesmente odiei, mas que no final eu digo a vocês, gente,
a Nilan, pra mim, depois da professora de física que incentivou a Bel, foi, sem dúvidas, uma das personagens que mais ganhou meu respeito no livro, sabe? Porque a gente, às vezes eu achei na minha futilidade que ela simplesmente só estava apaixonada pelo Theo. Na verdade, não era nada disso. E ela trouxe uma crítica muito forte, muito contundente, mas isso aí a gente só vai ver no final do livro, e eu não vou falar porque eu não quero dar spoiler, porque eu quero muito, muito, muito que vocês leiam esse livro. E o Theo, como eu falei, é uma pessoa que já tem todo o futuro projetado, né? E é aquela coisa, né? Ele tem pais muito ricos e, ao mesmo tempo que ele tem tudo, a gente também tem o lado de que o pai dele cobra extremamente do filho que ele seja uma pessoa extremamente produtiva com 16, 17 anos de idade. Então ele vai pro futebol, ele é líder da equipe, ele tem que estar ocupando para o pai dele, né, sempre posições de liderança. Então ele faz, como que diz, meu Deus? Ações de caridade, ele participa de jogos de basquete, de futebol, ele ajuda como voluntário nas aulas na escolinha de futebol, ele é líder da equipe de robótica. Então, ele é uma pessoa que ele foi projetado para ser líder e ele tem mecanismos e recursos econômicos para isso. E o pai dele quer que ele esteja sempre nesse auge. E muitas vezes nós somos seres humanos e precisamos parar um tempo, descansar um tempo, e a gente precisa seguir as nossas vontades e não aquilo que as pessoas querem que a gente se molde. Então, assim, nesse aspecto, eu vi o quanto o Theo, ele precisava de um apoio da família e nesse ponto ele não tinha, né? Porque a mãe vivia naquele mundo de futilidades e o pai vivia trabalhando, né, dia e noite para conseguir sustentar a grande fortuna que ele tinha e querendo sempre mais e mais. E eu tenho para mim, né, não sei quem estiver aí vendo esse vídeo, que os pais do Theo não viviam assim, eles não viviam mais juntos. Eu acho que eles não viviam mais juntos. E eles viviam assim, eles nem se encontravam, a gente nunca viu, pelo menos eu nunca percebi eles dois juntos. E à medida que ele ia falando da família dele, o que dava pra gente perceber é que os pais basicamente não se encontravam. Então eles iam se distanciando cada vez mais um do outro, e isso prejudicou muito o Theo. E basicamente é isso que eu tenho para falar do Theo. São esses pontos que eu também pensei muito em considerar a questão do Theo por causa disso, dessa cobrança excessiva do pai, mas que não justifica esse machismo exacerbado que ele tem, né? E assim, quando a Bel e o Theo, eles começaram a conversar e eles se conheceram, né? O Theo, ele via o mundo de uma maneira muito diferente, né? O Theo, ele via o mundo de uma maneira muito diferente. E aí a Bel, ela começou a mostrar uma outra face do mundo, né? Então, ela começou a mostrar o mundo de uma maneira muito mais simples, muito mais tranquila de se viver e saudável, porque o Theo vivia nesse limbo de produzir, de estar sempre ativo, de estar sempre na liderança, e nunca parou para pensar na subjetividade dele, ou seja, no que ele realmente queria fazer, né? Ele estava ali sendo projetado para entrar na melhor universidade dos Estados Unidos.
Ele estava sendo projetado e criado para ser o melhor. Então, os pais dele não tiveram um filho, eles tiveram um investimento, né? Então, o Theo ele começou a se aproximar da Belle e começou a ver a vida por uma outra perspectiva, de uma simplicidade mais saudável, que era a família da Belle, apesar de todas as questões que a Belle trazia. E a Belle também encontrou no Theo, e também com as suas amigas, né, a Jane e a Laura, né, um apoio que ela não tinha, porque a Belle era muito solitária e tem vários problemas com sua autoestima. Então, a gente vai ver uma menina se desenvolvendo ao longo do livro, né? E eu achei muito interessante algumas questões que ela trouxe no final do livro com relação à vida dela, né? Em relação a esse machismo do Theo, né? Então, e não só do Theo, mas de toda a equipe de robótica, inclusive do senhor professor de física, que simplesmente ele é possuidor da minha ira, tá? Ele assim, é a causa da minha ira em muitos momentos do livro. E é isso, gente. É um livro muito bom, sabe? Um livro que me comoveu, um livro que me levou, assim, me trouxe, assim, nostalgia, assim, em relação à minha adolescência. É um livro indicado, eu indico, assim, para pessoas com 14, 15, 16, 17 anos e até mais. Principalmente que tá nessa dúvida também de escolher o que fazer, o que seguir, que caminho seguir, se você quer fazer uma faculdade, um vestibular, e que se você não passar de primeira não é o fim do mundo. E se você também não quiser fazer, e tá tudo bem, sabe? Então eu acho que é mais essas reflexões que o livro traz do que um simples e reles romance. Como eu disse, eu não tenho nada contra o romance, mas eu vi mais além do que um simples romance que a gente tem, sabe? Eu vi algo muito mais além nesse livro, sabe? Muitas críticas que a autora quis trazer. E eu não vou mais me prolongar porque eu estou vendo que está ficando enorme esse vídeo, gente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Perdão pelos barulhos de fundo, mas infelizmente eu estou gravando no momento que eu tenho tempo, o que nesse momento está sendo muito raro. Mas eu gostaria muito de conversar com vocês acerca desse livro e também ouvir e ler a opinião de vocês. E é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem nesse canal, clicassem em gostei e compartilhassem o vídeo com seus amigos e também com sua família se gostam de literatura. Beijo e até a próxima resenha.